Graça e paz a todos. Eu me chamo Adriano Noronha França e esse é o canal do Publicador. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Armagedon. Até coloquei um título, né? Sobre o domínio do medo, o Armagedon das Testemunhas de Jeová. É interessante que as publicações das Testemunhas de Jeová falam que o Armagedon vai ser algo bom para a humanidade, né? Mas se você ler nas publicações, o Armagedon vai ser bom para a humanidade se a humanidade, né, no caso, aceitar ser testemunho de Jeová. Caso contrário, serão destruídos no Armagedon. Eu não contesto o Armagedon, mas sim como as testemunhas de Jeová, a sua liderança, usa o Armagedon para forçar a submissão de seus adeptos, né? A obediência forçada, né, por medo. Então, isso eu não concordo. Eu acho que, mesmo quando eu estava lá dentro, lá é uma coisa que eu sempre um assunto que eu achei muito pesado, a maneira que eles tratam, né? Não, até por não concordar, porque para mim, eu sempre pensei num Deus de amor, como um Deus de amor pode matar bilhões de pessoas porque não aceitaram ser testemunho de Jeová. Visto que há tantas religiões no mundo, como que a pessoa vai saber se essa é a certa ou não é? E aqueles países onde não há pregação, né? Nem das testemunhas de Jeová e nenhuma outra religião pode entrar. E esses vão fazer como, né? Eles vão ser destruídos sem saber se estavam fazendo certo ou estavam fazendo errado, né? Mas o termo Armagedon está aqui, escrito em Apocalipse, capítulo 16, do 14 a 16, que eu vou ler aqui. Ora, são espíritos e demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem um assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Então, os três espíritos se reuniram em um lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Então, estão protestando Armagedon. Mas a maneira que as testemunhas de Jeová ensinam, né? Para não ficar muito longo esse vídeo, quem tiver interesse em entender melhor o que é o Armagedon, o site dos estudantes da Bíblia associados tem uma explicação ótima sobre o Armagedon, que é de verdade, né? E também há vídeos no YouTube dos estudantes da Bíblia, que vocês podem conferir lá. Na realidade, esse vídeo eu quero falar sobre como a liderança das Testemunhas de Jeová tem usado esse vídeo, né, para, através do medo, forçaram a submissão, a obediência dos seus adeptos, a tudo aquilo que eles falam, né? Por exemplo, eles falam muito sobre a pessoa fazer um estudo pessoal, mas é só ali restrito àquilo que eles escrevem, né? A pessoa não pode buscar informação fora daquilo que é escrito pelo escravo lá deles. E falam muito sobre pregação, né? Porque você tem que pregar, porque você tem que pregar, porque o fim vai vir. Às vezes a pessoa está doente, às vezes problemas emocionais, e mesmo assim eles ficam lá martelando que a pessoa tem que pregar, porque senão o Armagedon vai vir, e a pessoa também pode ser destruída no Armagedon. Então eles sempre questionam isso, né? Será que você está sendo obediente? Será que você está fazendo conforme a organização orienta? Né? Então, será que nós devemos servir a Deus só por medo do Armagedon, medo de ser destruído? Será que é isso que nós devemos ter em mente ao servir o nosso Pai Celestial, o Senhor Jeová e ao nosso Senhor Jesus Cristo? É isso? E é interessante que muitos, não são poucos não, né? Tem problemas psicológicos cada Armagedon. Pessoas, não só eu que tinha pesadelos com Armagedon, outras pessoas também, conversando, as pessoas é, tinham pesadelos com Armagedon, às vezes vai sair na rua, aquele dia que de repente o tempo escurece um pouquinho mais, você fala, será que é agora que o Armagedon vem? E eles usam isso, né, de tempos em tempos. Eu lembro quando houve os atentados às Torres Gêmeas lá, o World Trade Center, daí muitos falaram, agora o Armagedon vem, né?
Daí não vem falar que mas é os adeptos. Não, a própria liderança, né? Começa a já cogitar que o Armagedon vai vir, né? Vamos tomar cuidado, vamos ser obedientes. E eu mesmo, coisa acho que de acho que uns 6 anos, né? Acho que o último congresso que eu fui, daí o orador lá falou assim, ó, talvez este seja o último congresso que nós vamos ver. Talvez não tenha mais. E você já sai lá eu mesmo ia para Mairiporã, né? E salão de assembleias animais de Porã. E daí você já sai olhando pro alto, né? Ver se não tá caindo nenhum fogo do céu, né? E você vê que as próprias publicações, né? As ilustrações lá mostram as pessoas morrendo, né? Sendo tragadas pela terra, a terra se abrindo, fogo do céu, os exércitos lá guerreando. Daí só os testemunhos de Jeová, aqueles que são os cordeirinhos bonzinhos ali, que seguem as orientações do corpo governante, são protegidos lá pelos anjos. Mas aí eles questionam, você está sendo obediente? Você faz o seu estudo pessoal, mas o estudo pessoal que é restrito sempre às publicações das testemunhas de Jeová. A pessoa não pode estudar algo fora para ter o um entendimento. E é sempre dessa maneira, né? E eu comparo essa relação com as testemunhas de Jeová a um relacionamento abusivo. Eu posso falar porque tem uma pessoa da minha família que passou por esse problema, né? E, e tem algumas semelhanças. Você vê que no começo de um relacionamento, a pessoa demonstra ser bondosa, afetuosa, inteligente, né? E daí você passa a gostar dessa pessoa, né? E geralmente isso acontece mais com as mulheres do que com homens, né? Nessa questão do relacionamento abusivo. E ali a pessoa vai se conhecendo, vai vendo que você tem interesses em comum e acaba casando, né? Daí depois que você casa, você começa a perceber certas mudanças, né? Aquela pessoa começa a proibir você de fazer as coisas, proibir de você ter amizades até mesmo com pessoas da sua família. E com o tempo essa pessoa vai ficando talvez violenta, né? A pessoa começa a te ameaçar verbalmente, né? Tira a tua dignidade, tira a sua autoestima, né? Dizendo que se você sair desse relacionamento, para onde você vai? Se você é alguma coisa, porque essa pessoa que te fez ser alguma coisa, né? E se você sair da presença dele, o que você vai ser, o que você vai fazer da sua vida. E muitas vezes quando a pessoa vê que isso não resolve, aí passa até a ameaçar a vida daquela pessoa, né? Daí eu te digo, a pessoa dessa vai continuar num relacionamento desse, sabendo que é um relacionamento abusivo, que a pessoa não te trata bem, muitas vezes a pessoa está ameaçando a sua vida, difícil, né? Mas muitos acabam, no caso de mulheres, né? Talvez por não ter uma profissão ou alguma coisa assim, acaba saindo desse relacionamento. Daí quando não consegue ajuda, né? Não tem a pessoa de fora para ajudar, porque muitas vezes ela cortou o contato com a família, né? Por causa desse relacionamento. E muitos acabam se vendo obrigados a voltar àquele relacionamento com aquela pessoa abusiva, né? E quando não, acaba em morte, né? Mas qual a relação disso com as testemunhas de Jeová? É a mesma coisa. Começa como algo interessante, porque lógico, você aprende coisas interessantes, né? Nem tudo é verdade, né? Porque depois você acaba descobrindo que nem tudo é verdade, né? É aquilo que eles falam. Mas até aquele relacionamento ali, né? Você começa a estudar, se batiza, e depois o batismo é igual ao casamento. Aí você descobre que não é bem assim as coisas, né? Daí começa as proibições, que eles falam que não proíbe, mas sim proíbe, né? Daí falam que você não pode ter mais contato com aquele parente, né? Com aquele amigo, porque não é testemunho de Jeová. Aí você se vê numa situação de que sempre tem uma ameaça daqui, uma ameaça dali,
E quando eles veem que a pessoa vai sair da organização, está pensando, cogitando sair da organização, começa essa ameaça do Armagedon, né? Um modo de amedrontar a pessoa para a pessoa não sair, para a pessoa continuar ali naquele relacionamento abusivo. Mas aí a pessoa sai, né? Muitas vezes sai. Só que ela cortou o relacionamento dela com os amigos, os familiares, por quê? Por causa da religião. E muitos amigos e familiares ficam chateados. E aí, mesmo quando a pessoa sai das testemunhas de Jeová, muitas vezes aquele relacionamento não volta mesmo. Daí a pessoa se sente ilhada, não sabe disso, que não sabe para onde ir, né? E agora? Para onde que eu vou? Como eles dizem que só eles lá têm a declaração de vida eterna, não é Jesus Cristo, né? Daí a pessoa acaba fazendo o quê? Retornando para as testemunhas de Jeová. Né? Até porque, por causa do medo do Armagedon, muitos, é, quando estão fora, começa essa coisa, né? Ser bombardeado com o Armagedon, né? Expressões que o Armagedon está vindo, mesmo que às vezes a pessoa está desassociada ou afastada, sempre tem um ou outro que chega, olha, o Armagedon está em tempo, olha, volta. Eu mesmo, né? Esses dias aí teve um parente meu, que mesmo eu estando dissociado, ele, um parente meu, mesmo eu estando dissociado, ele mandou um zap para mim, dizendo que estava em tempo de eu voltar ainda, né? Porque fica essas especulações aí que o Armagedon vai vir, o Armagedon vai vir. Eu acho assim, eu não tenho medo do Armagedon, sabe? Eu acho que se Jeová disser assim, ó, você está destruído, eu sei que ele é um Deus justo, né? Aliás, ele deu o julgamento para Jesus Cristo, né? Assim como o Pai Jesus também é justo. Então, não há o que temer quando você está fazendo o que é certo. Você não pode servir a Deus por medo. É até uma coisa que eu conversando com uma pessoa, a pessoa perguntou qual a sua motivação para trabalhar, né? O que te faz levantar todo dia e ir trabalhar? Pergunta interessante, né? Agora eu te pergunto, aí você responde aí você mesmo aí. O que te motiva? O que te motiva? O que te impulsiona? O que te faz servir a Jeová? É amor? Gratidão pelo que ele fez ao enviar o seu filho para nos resgatar? Ou é o medo? Medo da destruição? Medo porque se eu sair dessa religião não vou poder mais falar com meus amigos, com meus familiares? Se for isso, meu irmão, você está começando errado, sabe? E vai terminar errado. A gente não pode servir a Deus por medo, não, sabe? Sabe o que te dá gratidão para você? Fala assim, olha, eu vou pregar porque é, Jeová tem feito tudo por mim. Então eu vou falar para as pessoas desse Deus maravilhoso, sabe? Se é isso que te impulsiona, ótimo. Mas se for medo, aí, meu irmão, não adianta, sabe? Essa religião, ela faz muito mal. Eu conversei já com pessoas que passam por psicólogos, sabe? Por causa dessa coisa do Armagedon, essa coisa do medo constante. Pessoas que têm síndrome do pânico, sabe? Pessoas que têm depressão e inúmeras outras coisas. Na minha congregação mesmo, lá tinha uma irmã lá que ela ficava lá clamando lá no fundo do salão do reino, lá, como se fosse uma evangélica, porque ela dava problema psicológico e os anciãos ainda tratando ela mal. Recentemente eu fiquei sabendo que ela faleceu. E é isso que você ganha depois de tanto tempo lá. Nem a consideração com você as pessoas têm. Então aí você tem que pensar. Quem eu sirvo é a Jeová ou um corpo governante? É medo do Armagedon? Para finalizar, eu vou ler aqui um texto interessante de 1 João. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia rapidinho. Daí você analisa. Pense bem. O que te faz servir a Jeová? Sabe? O que te faz todo dia
querer servir a esse Deus? É o teu amor por ele? Ou é um simples medo de um Armagedon que as testemunhas de Jeová fundamentaram aí, não na palavra de Deus, mas segundo o entendimento de homens? Olha aqui, ó. 1 João 4, vou ler aqui o 18 e 19. Olha, no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tá vendo? Você tem amor por Jeová e por Jesus Cristo? Não precisa ter medo. Porque quando você ama a Jeová e a Jesus Cristo, você quer fazer as coisas certas. Então, para que você vai ter medo de punição? Medo de um Armagedon? Você é tão bom, você é tão maravilhoso, se vai libertar a humanidade dessas coisas que acontecem hoje em dia, né, da calamidade, da maldade, da morte. Então, para que temer? Se você realmente tem amor a Jeová e a Jesus Cristo, não tenha medo de romper com essa organização, não. Com essa organização abusiva, sabe? Que quer que as pessoas sirvam por medo, não por amor. Perca esse medo que te domina. Porque uma coisa é o seguinte: quando a pessoa tem medo, aprenda o seguinte: o medo, uma hora ele acaba, sabe? Talvez você, como criança lá, tinha aquele valentão lá, que era. Todo mundo temia na rua, mas daí quando ele pega uma pessoa mais valente que ele, as outras pessoas perdem medo daquele valentão. E o que a gente não pode perder é o respeito por Jeová. Porque se você só tem medo, uma hora você vai perder esse medo e vai começar a fazer tudo que é errado. Não pode ser assim. Nós temos que servir a Deus por amor. E esse amor que vai nos impulsionar. Então, meu irmão, meu amigo, procure meditar sobre isso e ver de verdade o que você tem no seu coração. Tá bom, meus amigos? É isso que eu queria falar hoje. Que a graça e a paz do nosso Pai Celestial Jeová e nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima. Graça e paz a todos. Eu me chamo Adriano Noronha França e esse é o canal do Publicador. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Armagedon. Até coloquei um título, né? Sobre o domínio do medo, o Armagedon das Testemunhas de Jeová. É interessante que as publicações das Testemunhas de Jeová falam que o Armagedon vai ser algo bom para a humanidade, né? Mas se você ler nas publicações, o Armagedon vai ser bom para a humanidade se a humanidade, né, no caso, aceitar ser testemunho de Jeová. Caso contrário, serão destruídos no Armagedon. Eu não contesto o Armagedon, mas sim como as testemunhas de Jeová, a sua liderança, usa o Armagedon para forçar a submissão de seus adeptos, né? A obediência forçada, né, por medo. Então, isso eu não concordo. Eu acho que, mesmo quando eu estava lá dentro, lá é uma coisa que eu sempre um assunto que eu achei muito pesado, a maneira que eles tratam, né? Não, até para não concordar, porque para mim, eu sempre pensei num Deus de amor, como um Deus de amor pode matar bilhões de pessoas porque não aceitaram ser testemunho de Jeová. Visto que há tantas religiões no mundo, como que a pessoa vai saber se essa é a certa ou não é? E aqueles países onde não há pregação, né? Nem das testemunhas de Jeová e nenhuma outra religião pode entrar. E esses vão fazer como, né? Eles vão ser destruídos sem saber se estavam fazendo certo ou estavam fazendo errado, né? Mas o termo Armagedon está aqui, escrito em Apocalipse, capítulo 16, do 14 ao 16, que eu vou ler aqui. Ora, são espíritos e demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta
e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Então, os três espíritos se reuniram em um lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Então, estão protestando Armagedon. Mas a maneira que as testemunhas de Jeová ensinam, né? Para não ficar muito longo esse vídeo, quem tiver interesse em entender melhor o que é o Armagedon, o site dos estudantes da Bíblia associados tem uma explicação ótima sobre o Armagedon, que é de verdade, né? E também há vídeos no YouTube dos estudantes da Bíblia, que vocês podem conferir lá. Na realidade, esse vídeo eu quero falar sobre como a liderança da Testemunha de Jeová tem usado esse vídeo, né, para, através do medo, forçaram a submissão, a obediência dos seus adeptos, a tudo aquilo que eles falam, né? Por exemplo, eles falam muito sobre a pessoa fazer um estudo pessoal, mas é só ali restrito àquilo que eles escrevem, né? A pessoa não pode buscar informação fora daquilo que é escrito pelo escravo lá deles. E falam muito sobre pregação, né? Porque você tem que pregar, porque você tem que pregar, porque o fim vai vir. Às vezes a pessoa está doente, às vezes problemas emocionais, e mesmo assim eles ficam lá martelando que a pessoa tem que pregar, porque senão o Armagedon vai vir, e a pessoa também pode ser destruída no Armagedon. Então eles sempre questionam isso, né? Será que você está sendo obediente? Será que você está fazendo conforme a organização orienta? Né? Então, será que nós devemos servir a Deus só por medo do Armagedon, medo de ser destruído? Será que é isso que nós devemos ter em mente ao servir o nosso Pai Celestial, o Senhor Jeová e ao nosso Senhor Jesus Cristo? É isso? E é interessante que muitos, não são poucos não, né? Tem problemas psicológicos por causa do Armagedon. Pessoas, não só eu, que tinha pesadelos com o Armagedon, outras pessoas também, conversando, as pessoas tinham pesadelos com o Armagedon, às vezes vai sair na rua, aquele dia que de repente o tempo escurece um pouquinho mais, você fala, será que é agora que o Armagedon vem? E eles usam isso, né, de tempos em tempos. Eu lembro quando houve os atentados às Torres Gêmeas lá, o World Trade Center. Daí muitos falam, agora o Armagedon vem, né? Daí não vem falar que mas é os adeptos. Não, a própria liderança, né? Começa a já cogitar que o Armagedon vai vir, né? Vamos tomar cuidado, vamos ser obedientes. E eu mesmo, coisa acho que de uns 6 anos, né? Acho que o último congresso que eu fui, daí o orador lá falou assim, ó, talvez este seja o último congresso que nós vamos ver. Talvez não tenha mais. E você já sai lá eu mesmo ia para Mairiporã, né? E salão de assembleias lá de Mairiporã. E daí você já sai olhando pro alto, né? Ver se não tá caindo nenhum fogo do céu, né? E você vê que as próprias publicações, né? As ilustrações lá mostram as pessoas morrendo, né? Sendo tragadas pela terra, a terra se abrindo, fogo do céu, os exércitos lá guerreando. Daí só as testemunhas de Jeová, aqueles que são os cordeirinhos bonzinhos ali, que seguem as orientações do corpo governante, são protegidos lá pelos anjos. Mas aí eles questionam, você está sendo obediente? Você faz o seu estudo pessoal? Mas o estudo pessoal que é restrito sempre às publicações das testemunhas de Jeová. A pessoa não pode estudar algo fora para ter o entendimento. E é sempre dessa maneira, né? E eu comparo essa relação com as testemunhas de Jeová a um relacionamento abusivo. Eu posso falar porque tem uma pessoa da minha família que passou por esse problema, né? E, e tem algumas semelhanças. Você vê que no começo de um relacionamento, a pessoa demonstra ser bondosa, afetuosa, inteligente, né? E daí você passa a gostar dessa pessoa, né? E geralmente
Isso acontece mais com as mulheres do que com homens, né? Nessa questão do relacionamento abusivo. E ali a pessoa vai se conhecendo, vai vendo que você tem interesses em comum e acaba casando, né? Daí depois que você casa, você começa a perceber certas mudanças, né? Aquela pessoa começa a proibir você de fazer as coisas, proibir de você ter amizades até mesmo com pessoas da sua família. E com o tempo essa pessoa vai ficando talvez violenta, né? A pessoa começa a te ameaçar verbalmente, né? Tira a tua dignidade, tira a sua autoestima, né? Dizendo que se você sair desse relacionamento, para onde você vai? Se você é alguma coisa, porque essa pessoa que te fez ser alguma coisa, né? E se você sair da presença dele, o que, que você vai ser, o que você vai fazer da sua vida. E muitas vezes, quando a pessoa vê que isso não resolve, aí passa até a ameaçar a vida daquela pessoa. Né? Daí eu te digo, a pessoa dessa vai continuar num relacionamento desse, sabendo que é um relacionamento abusivo, que a pessoa não te trata bem, muitas vezes a pessoa está ameaçando a sua vida, é difícil, né? Mas muitos acabam, no caso de mulheres, né? Talvez por não ter uma profissão ou alguma coisa assim, acaba saindo desse relacionamento. Daí quando não consegue ajuda, né? Não tem a pessoa de fora para ajudar, porque muitas vezes ela cortou o contato com a família, né? Por causa desse relacionamento. E muitos acabam se vendo obrigados a voltar àquele relacionamento com aquela pessoa abusiva. Né? E quando não, acaba em morte. Né? Mas qual a relação disso com as testemunhas de Jeová? É a mesma coisa. Começa como algo interessante, porque lógico, você aprende coisas interessantes, né? Nem tudo é verdade, né? Porque depois você acaba descobrindo que nem tudo é verdade, né? É aquilo que eles falam. Mas é até aquele relacionamento ali, né? Você começa a estudar, se batiza, e depois do batismo é igual o casamento. Daí você descobre que não é bem assim as coisas, né? Daí começa as proibições, que eles falam que não proíbe, mas sim proíbe, né? Daí falam que você não pode ter mais contato com aquele parente, né? Com aquele amigo, porque não é testemunho de Jeová. Aí você se vê numa situação de que sempre tem uma ameaça daqui, uma ameaça dali, e quando eles veem que a pessoa vai sair da organização, está pensando, cogitando sair da organização, começa essa ameaça do Armagedon, né? Um modo de amedrontar a pessoa para a pessoa não sair, para a pessoa continuar ali naquele relacionamento abusivo. Mas aí a pessoa sai, né? Muitas vezes sai, só que ela cortou o relacionamento dela com os amigos, com os familiares, por quê? Por causa da religião. E muitos amigos e familiares ficam chateados. E aí mesmo quando a pessoa sai das testemunhas de Jeová, muitas vezes aquele relacionamento não volta mesmo. Daí a pessoa se sente ilhada, não sabe disso, que não sabe para onde ir, né? E agora? Para onde que eu vou? Como eles dizem que só eles lá têm a declaração de vida eterna, não é Jesus Cristo, né? Daí a pessoa acaba fazendo o quê? Retornando para as testemunhas de Jeová. Né? Até porque, por causa do medo do Armagedon, muitos, é, quando estão fora, começa essa coisa, né? Ser bombardeado com o Armagedon, né? Expressões que o Armagedon está vindo, mesmo que às vezes a pessoa está desassociada ou afastada, sempre tem um ou outro que chega, olha, o Armagedon está em tempo, olha, volta. Eu mesmo, né? Esses dias aí teve um parente meu, que mesmo eu estando dissociado, ele um parente meu, mesmo eu estando dissociado, ele mandou um zap para mim dizendo que estava em tempo de eu voltar ainda, né? Porque fica essas especulações aí que o Armagedon vai vir, o Armagedon vai vir. Eu acho assim, eu não tenho medo do Armagedon, sabe? Eu acho que se Jeová disser assim, ó, você está destruído, eu sei que ele é um Deus justo, né? Aliás, ele deu o julgamento para Jesus Cristo, né? Assim como o Pai Jesus também é justo. Então, não há o que temer quando você está fazendo o que é certo.
Você não pode servir a Deus por medo. É até uma coisa que eu conversando com uma pessoa, a pessoa perguntou qual a sua motivação para trabalhar, né? O que te faz levantar todo dia e ir trabalhar? Pergunta interessante, né? Agora eu te pergunto, aí você responde aí você mesmo aí. O que te motiva? O que te motiva? O que te impulsiona? O que te faz servir a Jeová? É amor? Gratidão pelo que ele fez ao enviar o seu filho para nos resgatar? Ou é o medo? Medo da destruição? Medo porque se eu sair dessa religião eu não vou poder mais falar com meus amigos, com meus familiares? Se for isso, meu irmão, você está começando errado, sabe? E vai terminar errado. A gente não pode servir a Deus por medo, não, sabe? Sabe o que te dá gratidão para você? Falar assim, olha, eu vou pregar porque é, Jeová tem feito tudo por mim. Então eu vou falar para as pessoas desse Deus maravilhoso, sabe? Se é isso que te impulsiona, ótimo. Mas se for medo, aí, meu irmão, não adianta, sabe? Essa religião, ela faz muito mal. Eu conversei já com pessoas que passam por psicólogos, sabe? Por causa dessa coisa do Armagedon, essa coisa do medo constante. Pessoas que têm síndrome do pânico, sabe? Pessoas que têm depressão e inúmeras outras coisas. Na minha congregação mesmo, lá tinha uma irmã lá que ela ficava lá clamando lá no fundo do salão do reino lá, como se fosse uma evangélica, porque ela dava problema psicológico e os anciãos ainda tratando ela mal. Recentemente eu fiquei sabendo que ela faleceu. E é isso que você ganha depois de tanto tempo lá. Nem a consideração com você as pessoas têm. Então aí você tem que pensar. Quem eu sirvo? É a Jeová ou um corpo governante? É medo do Armagedon? Para finalizar, eu vou ler aqui um texto interessante de 1 João. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia rapidinho. Daí você analisa. Pense bem. O que te faz servir a Jeová? Sabe? O que te faz todo dia querer servir esse Deus? É o teu amor por ele? Ou é um simples medo de um Armagedon que as testemunhas de Jeová fundamentaram aí, não na palavra de Deus, mas segundo o entendimento de homens? Olha aqui, ó. 1 João 4, vou ler aqui o 18 e 19. Olha, no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tá vendo? Você tem amor por Jeová e por Jesus Cristo? Não precisa ter medo. Porque quando você ama a Jeová e a Jesus Cristo, você quer fazer as coisas certas. Então para que você vai ter medo de punição? Medo de um Armagedon? Você é tão bom, você é tão maravilhoso, se vai libertar a humanidade dessas coisas que acontecem hoje em dia, né, da calamidade, da maldade, da morte. Então, para que temer? Se você realmente tem amor a Jeová e a Jesus Cristo, não tenha medo de romper com essa organização, não, com essa organização abusiva, sabe, que quer que as pessoas sirvam por medo, não por amor. Perca esse medo que te domina. Porque uma coisa é o seguinte: quando a pessoa tem medo, aprenda o seguinte: o medo, uma hora ele acaba, sabe? Talvez você, como criança, lá tinha aquele valentão lá, que era. Todo mundo temia na rua, mas daí quando ele pega uma pessoa mais valente que ele, as outras pessoas perdem medo daquele valentão. E o que a gente não pode perder é o respeito por Jeová. Porque se você só tem medo,
Uma hora você vai perder esse medo e vai começar a fazer tudo que é errado. Não pode ser assim. Nós temos que servir a Deus por amor. E esse amor que vai nos impulsionar. Então, meu irmão, meu amigo, procure meditar sobre isso e ver de verdade o que você tem no seu coração. Tá bom, meus amigos? É isso que eu queria falar hoje. Que a graça e a paz do nosso Pai Celestial Jeová e nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima.